especial. Vamos receber aqui uma pessoa muito especial para participar conosco. Daqui a pouquinho ela estará se conectando conosco, então não perca, hein? Vamos aguardar até que todos se conectem para darmos início ao nosso devocional. Hoje em Efésios capítulo 6. Bom dia, dona Marlene, Akira-san. Marlene, minha mãe, né? Bom dia, dona Neuza. Muito bom dia. Bom dia, Mitico. Bom dia, nosso amigo Moreira. Que bênção. Vamos. E hoje o nosso devocional está especial porque nosso amigo Moreira vai participar conosco ao vivo. Muito bom dia! Boa tarde! Coisa boa, hein? Então... Que bênção, hein, Moreira? Deixa eu só pegar aqui um fone de ouvido para poder não corrermos o risco de ter eco. Muito bom, que bom, Moreira, estar junto contigo em mais uma oportunidade. Amém. O pastor, o brother Rissal está perguntando lá, será que ele não levantou da cama ainda? Olha, eu tô achando que o homem tá dormindo, hein? Vamos ver se ele responde aqui nas mensagens. Bom dia, dona Rosa, Fernando Ock, que bênção. Bom dia também, Moti aqui entrando, Márcio, Diana, muito bom dia. Eu e o Moreira, nós temos uma história bem legal, né, Moreira? A gente se conhece já há alguns anos aí, né? É desde a fundação da Rádio Milênio, né? Para quem não sabe, eu tive um programa de rádio aí por um tempo, durante 4 anos, aos sábados, meio-dia, começava meio-dia e terminava 2 horas da tarde, e o Moreira começava o quê? Era 11 horas da noite, não, né? Não, começava 1 da manhã e terminava 2. Eita, Glória, olha só. O homem ficava até de madrugada participando do programa junto com a gente, né? Olha, a dona Irene entrou, hein? Ih, rapaz, agora, hein? A dona Irene tá participando com a gente. Pati Godoy, bom dia. O Moreira é nosso amigo lá de Macau, na China. É nosso companheiro. Vai ser muito bom estar conosco. E ele tem algumas histórias interessantes para compartilhar. E eu acredito que vai ser bênção. Vamos orar para dar início ao nosso devocional de hoje. Amém. E vai ser bênção, né? Pai Celestial, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pela noite de descanso. Nós pedimos, ó Deus, que a tua glória resplandeça sobre as nossas vidas nesta manhã. Final de tarde lá em Macau, que nós possamos nos conectar, ainda que à distância possamos sentir a tua presença e possamos, ó Deus, comunicar a tua palavra, que possamos sentir, ouvir a sua voz, que possamos, ó Deus, ter uma experiência contigo no dia de hoje.
Obrigado, ó Deus, pela tecnologia que o Senhor proporcionou ao homem essas oportunidades de estarmos juntos, que a tua bênção seja conosco nesse momento de devocional e que ouçamos a sua voz em nome de Jesus. Amém. 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 Então vamos ler o texto lá em Efésios capítulo 6, versículos 10 em diante, e depois a gente conversa um pouquinho com o Moreira, que tem algumas histórias realmente impactantes nessa manhã. Diz o versículo 10 de Efésios capítulo 6, diz a palavra do Senhor: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor, lhes informará tudo, para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. Enviei-o a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam ao nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Muito bom, Moreira. O que você tem a nos dizer sobre essa passagem que é muito especial, né, para todos nós que acreditamos na palavra de Deus, acreditamos em Cristo? Desculpa, pastor Paulo. O irmão Rissal está perguntando sobre o horário do programa. Já que eu estou em casa, São Bernardo é minha casa, né? Isso. Já você faz parte aqui da nossa família. A gente está no live. Ah, peraí. Manda ver aí que eu vou avisando daqui. Ok. Então, algo que eu tenho percebido desde o princípio deste programa é a figura do crente na rua, do crente no mundo, porque muitas das vezes nós estamos dentro da igreja com aquela figura assim, mas na rua as pessoas não têm conhecimento assim do nosso testemunho, da nossa vivência com Deus, como que é. E, às vezes, por causa disso, há muitas mensagens perversas nesse sentido. Então, quando nós vamos para a rua, vivemos a vida evangélica na rua, testemunhando, isso que essa mensagem tem chegado a mim. E é aí que entra o poder de Deus, né? Sem o poder de Deus, sem a unção do Espírito, mas esse programa tem me levado a pensar sobre isso.
Então, o caos que eu gostaria de compartilhar convosco, quando o pastor Paulo me falou sobre esse texto de Efésios, do capítulo 6, do versículo 10 ao 20, eu gostaria de compartilhar algo sobre revestivos de toda a armadura de Deus. Deus oferece-nos essa armadura, certo? Então, no princípio deste ano, eu estava na mesa e os meninos chegaram da escola, falando sobre o que estava acontecendo na China a respeito dessa pandemia. E como nós vivemos aqui em casa, você ouve mensagens em 3, 4 línguas diferentes. Então, geralmente, cada língua transmite um lado da mensagem. Então, logo, você tem vários feedbacks diferentes. E eu ouvindo eles, era aquele terror, né? Que aquela peste desceu sobre a China e eram milhares de pessoas doentes, pessoas morrendo na rua, tudo aquilo. E eles me mostraram vários vídeos que vieram da China. E eu vendo aquilo, e logo à noite chegaram mais notícias pelos canais ingleses, canais portugueses, certo? E eu fiquei vendo aquelas notícias e tá. E aí eu falei, o primeiro texto bíblico que me veio ao coração é que o cristão não tem medo. Lembra? Que o cristão lança fora todo medo. E naquela madrugada, nós fomos dormir e a cidade entrou assim num estado de delírio. Era todo mundo correndo, fechando loja, brigas para comprar comida. E, de repente, uma cidade aqui, legalmente, tem 50 cassinos. Agora, ilegalmente, deve ter mais de 100 ou 200. Então, é uma cidade muito ativa. E, de repente, tudo congelou, certo? Aí virou aquele estado de medo, de terror. E nessa madrugada eu fui dormir e Deus deu-me uma visão, certo? E eu levantei. Geralmente eu tenho o costume de ver como que os meninos estão dormindo de madrugada. Eu passei cama por cama, por enquanto é só 4 camas, né? Graças a Deus, né? Ainda bem. Aí quando eu passei pela última quarto, certo? Que eu cheguei à sala, eu vi que uma entidade espiritual entrou pela porta dele. Eu não vi a forma fisicamente, mas eu senti no meu espírito, que eu creio que a revelação do Espírito Santo, aquela entidade entrou pela porta. Quando ela entrou, a minha atitude como pai protetor da casa, eu fui ver. E eu fui confrontar ele na porta. E, naturalmente, eu, homem, humano, fui logo para o lado da violência. Eu agarrei essa figura que não existia, mas eu sentia. Parece estranho. Aí começou aquela luta. Uma luta. De repente eu vi que eu não tinha força para conter a entrada dessa entidade. Não tinha. E quando eu comecei como se diz, a desfalecer, eu lembrei do que o Efésios ensina sobre batalha espiritual. Batalha espiritual não se vence por força e pelo sangue, pela violência. E aí eu lembrei de Jesus. E aí eu me arrependi. Foi um arrependimento relâmpago. Já ouviu arrependimento? Ele existe parte da nossa vida. Às vezes você peca e de repente o Espírito Santo fala, você não está certo. Aí dá aquele tom. Fala isso, Senhor Jesus, me perdoa. Volta atrás, tira a mão, tira o pé
Falei, Senhor Jesus, me perdoa. Me perdoa. E aí eu lembrei dessa armadura de Deus. Eu tomei posse dessa armadura de Deus. Quando isso aconteceu, essa figura, ela foi saindo pela porta fora. Saiu, e eu fiquei na sala meio estonteado, sem saber, assim, todo tremendo. E daí a pouco eu acordei gritando. E a dona Irene falou, ô Moreira, o que está acontecendo com você? Aí eu relatei para ela o que havia acontecido. E o pastor Paulo, uma parte dessa questão, dessa peste, tem uma conotação espiritual, certo? Efésios nos leva a experimentar, nos ensina como nós vivenciamos uma batalha espiritual. Interessante, Moreira, que você quis sair no braço ali com a entidade, né? Você foi para a briga ali, né? Foi para a briga mesmo, é isso aí. Só que nós não entendemos que a arma correta não é o nosso punho, né? Isso. Muito bem. Você falou aí que essa questão da pandemia, né, e o tal do vírus é algo que tem um fundo espiritual, né? E como que nós, então, vamos lutar contra isso que acabou dominando o mundo inteiro, colocando medo nas pessoas do mundo inteiro? Como que a gente pode trabalhar essa questão, então, Moreira? Eu não sou autoridade para dizer muita coisa, certo, pastor Paulo? É autoridade espiritual. Certo? Mas o que se percebeu desde a origem dessa doença é o terror que veio antes dela. É o espírito do medo que tomou posse de mim também. Eu sou humano, eu vivo aqui. Não posso dizer que eu sou um super-homem, que isso não me atingiu, não é verdade isso. Certo? Agora, isso me leva a pensar que talvez, de repente, a gente estava assim meio não muito levando a sério a vida espiritual. Bom, não é que a gente não leva a sério, mas, por vezes, a gente dá prioridade, às vezes, a outros aspectos. Certo? Então, o mundo... Agora, há duas partes nisso. Há o mundo normal, as pessoas que não conhecem o Senhor, as pessoas que amam o Senhor, certo? Mas eu não quero fazer acepção de pessoas aqui, certo? Porque, no fundo, pastor Paulo, esse medo, ele abraçou o mundo lá fora e amarrou a igreja, amordaçou a igreja. Os crentes se esperaram, como eu, de partir para a briga. Certo? Essa é a verdade muito boa. Foi uma ação de desespero. Você falou uma coisa interessante, Moreira, que você, como pai, como homem da casa, você teve esse instinto de proteger a sua família, né? E aqui nós vemos nesse texto do livro de Efésios que essa armadura que a gente precisa se revestir é uma armadura de defesa, né? Nós percebemos que de todos os elementos que tem aqui na armadura, só um é um elemento de ataque, né? Que é a espada do Espírito, e ainda explica o que é, né? Que é a palavra de Deus.
que nós precisamos, então, conhecer a palavra de Deus. Como que você consegue relacionar aí esse instinto de defesa, né, com essa armadura e a questão do ataque, né? Se a nossa luta não é contra carne ou sangue, como que a gente deve ter, qual que deve ser a nossa postura, então, diante dessa batalha espiritual e a gente como crente, na prática, o que a gente tem que fazer aí para resistir na batalha? Então, nessa situação que eu experimentei, primeiro eu usei minhas mãos, eu estava usando força física, certo? Mas o Espírito Santo falou, não é esse o caminho. E aí, então, se nós tivermos essa vida de comunhão com o Espírito Santo, é ele, segundo a Bíblia, aquilo que Jesus disse, que o Espírito iria nos ensinar. Naquela hora ali, o Espírito ensinou. Moreira, não é força humana. Não é por esse caminho. Aí eu me toquei, certo? Então, o segredo aí é o que o programa tem falado, é uma vida com o Espírito Santo. É uma vida diária, não uma vida só de uma coisa personificada, que fica estagnada na igreja, às vezes, estagnada dentro da gente, certo? Mas quando nós saímos, o Espírito Santo em nós, atuando, revelando, dando discernimento, como fazer, como falar, como agir. Amém, amém. E uma vida de oração, né? Naquele momento que você tentou com as suas próprias mãos, você não conseguiu, de repente você se coloca em oração, né? Vem o arrependimento. Então, olha aí que interessante, né? Vem o arrependimento, em primeiro lugar, e em segundo lugar, você se coloca em oração, né? A arma correta é a oração. Com certeza, porque muitas vezes, nesse caso do arrependimento, às vezes, a gente vive, hoje o arrependimento ele não é muito ensinado às vezes, não é que ele não é ensinado, não é isso, eu estou falando errado, assim, às vezes ele não é enfatizado, as pessoas não sabem o que é o arrependimento, não é? Mas quando a gente pratica o arrependimento, Senhor, eu pequei. Pequei, Senhor, verdade, que olha, eu estou fazendo uma coisa que eu não devia. E ali vem o Espírito Santo e convence você do pecado, da justiça e do juízo. E quando o Espírito faz essa obra no meu coração, e aí eu me ponho diante do Senhor, eu confesso com a minha boca, não é? Romanos diz, eu confesso com a minha boca, eu abro a minha boca, e o Senhor, e aí junto com a oração, certo? Como é que eu digo, eu não sei bem a palavra bem em português, é uma sincronização, né? Legal, é uma atuação junto, né? É uma sincronia entre a nossa ação, a ação do Espírito Santo, né? Depende o texto de capítulo 5 aqui diz que nós precisamos nos deixar encher, né, pelo Espírito. Isso. Então é uma ação ao mesmo tempo ativa da nossa parte, de permissão para que o Espírito haja, e passiva porque é o Espírito que vai agir nos santificando, né? Não só deixar também, né? Vamos levando a vida aí, né? Como a gente diz aqui no Brasil, é o crente Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, né? Não é? Dessa eu não conhecia. Tem uma música do Zeca Pagodinho que diz, né? Deixa a vida me levar, vida leva. E aí a pessoa vai se entregando ao acaso, né? Então não é bem assim as coisas, né? Então a gente precisa ter uma postura, né? E essa postura na vida cristã, né, faz com que a gente abra o coração, abra a nossa vida para que o Espírito Santo haja, né? E essa ação do Espírito Santo, ela
tem começo, mas ela não tem fim, né? Ela tem um começo, que é no dia da nossa confissão, quando nós confessamos com os nossos lábios e cremos no nosso coração, e ela vai terminar só quando nós estivermos na glória com o Senhor, né? Enquanto isso, é batalha, né, Moreira? Isso. É uma vida de arrependimento e confissão. Porque, às vezes, tem muito uma teoria, às vezes, se você se confessou uma vez, você não é necessário muito praticar, certo? E isso, às vezes, empobrece muito a nossa vida. Porque a gente distancia dos ensinamentos da Bíblia. Certo? E se a gente se distancia dos ensinamentos da Bíblia, aí a gente agrega outros valores e aí vivemos a vida de apatia, né? E você pensar muito bem, o mundo antes era só aquela loucura de correr, de ganhar dinheiro, de fazer fortuna, e de viajar, ir para cima, para baixo. Há uns dias antes, mesmo um colega minha falou assim, olha, eu comprei um pacote de viagem para minha filha, que ela vai se formar, e ela vai para o Japão, e ele falou assim para mim, e você já comprou o seu? Eu falei, eu não tenho condição para fazer. Mas você está errado. Mas a sua filha vai se formar. Compra o pacote, compra fiado e não sei o quê. Eu fiquei ouvindo aquilo, ouvi. No final da conta, tudo aquilo não serviu para nada. Não estou desvalorizando esse aspecto de oferecer uma viagem de formatura, certo, pastor Paulo? Mas a nossa vida, a gente precisa... Aí, se volta de novo aqui. Se a gente tiver revestido dessa armadura, a gente vai ter essa sensibilidade, o discernimento de espírito para a gente conduzir a nossa vida. Muito bem. Moreira, depois, no versículo 18 em diante, ele fala assim, orem no Espírito em todas as ocasiões, depois ele fala, perseverem na oração, depois ele diz, orem também por mim, orem, no versículo 20, orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem. Então, ele fala aqui pelo menos 4 vezes, ele dá essa ordem aqui, né? Orem, orem, orem. Gente, nós temos que orar, né? Basicamente, é a oração. Mas ele fala uma coisa interessante aqui, orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre a fazer. Eu acredito que você é um cara muito corajoso. Você é um cara... Não é bem assim, não. Esse negócio é muito perigoso, viu? Lembra que o Salomão falou? Quando você chega numa casa, lembra? Você chega numa casa e aí lhe oferece o melhor lugar da mesa. Aí o Salomão fala, olha, cuidado. Porque, às vezes, coloca você num lugar e a questão mas eu entendo isso na linguagem brasileira, certo? Quer dizer, um dia eu fui brasileiro, já estou distante do Brasil, tem 30 anos, certo? Então, assim, tem muitas atos da nossa cultura que às vezes eu ouço, você fica assim, puxa, percebe bem, eu não tenho coragem nenhuma. Não tenho, entendeu? Eu não tenho coragem. Mas o Espírito Santo que nos encoraja. E isto, esta bênção é para todos nós, né? E como que é, assim, no dia a dia, o seu trabalho, né, de exercer o ministério, e tem que ter bastante coragem para ir para um lugar desconhecido, um lugar onde é uma cultura completamente diferente da sua. Você é mineiro, né? E aí, de repente, um mineiro vai para o outro lado do mundo, faz um trabalho aí. Como é que é
Como é que é isso para você? Hoje eu estava falando com a minha filha, assim, quando nós chegamos em Macau, era assim, não, eu não falava inglês, muito menos nunca tinha ouvido falar chinês. Naquele Aham, tempo não tinha internet ainda, né? Você ouvia algum filme, aham, alguma coisa assim. Então era um mundo totalmente desconhecido. E nós chegamos uhum, aqui, nós éramos uma equipe da Jocum de 20 pessoas, certo? uhum, Então, uns falavam já inglês, mas eu, por exemplo, não tive essa oportunidade de aprender inglês no uhum, Brasil. E também eu não tinha condição para uhum, isso. Mas quando nós chegamos aqui, eu uhum, falando para minha filha, havia duas opções: ficar em casa, como é que eu vou sair para a rua? Como é que eu vou pegar ônibus? Como é que uhum, eu vou comprar as coisas? Eu lembro que eu fui no supermercado comprar aquele produto de fazer higiene da boca. E eu cheguei lá e vi uhum. vários produtos. E vi um vidro verde. E aquilo parecia com aquele coisa de limpar a boca no Brasil. Eu comprei aquilo e vim para casa. Aí à noite, fui lá ver a boca, eu abri o vidro, dei aquele cheiro estranho, certo? Eu cheirava, falei, será que é para lavar a boca? No final, depois, era um detergente tipo pinho-sol. Desinfetou a boca. Não, mas aí o mineiro tem essa singularidade, né? Ele olha, ele cheira, ele fica olhando, é mesmo, vai e volta. Aí eu falei, não, peraí, tem alguma coisa errada. Aí eu peguei o vídeo para procurar, perguntar a uma pessoa, ele falou, não, isso é de limpar banheiro, não é de lavar a boca. Aham, Então, assim, quando nós aham, chegamos aqui, era assim. Aí eu falando com a minha filha, ô filha, mas depois de um mês e meio nós percebemos que nós tínhamos que sair para a rua. Porque aham, ficar aham, receoso que não vai acontecer, nós temos que ir para a rua. E o fato de ir para a rua uhum, levou uhum, que a gente fosse se inteirando. E 2 meses depois, nós fomos viver dentro de uma casa com os chineses. Aí foi uma loucura. uhum, Porque o uhum, chinês daquele tempo, assim, ele olhava para o estrangeiro, você recebia um nome. Era Kuai Lo. uhum, Kuai é uhum. diabo. Lo é estrangeiro. Ah, Então, olhar para você, aham, em vez de chamar de Moreira, é Kuai Lo. Diabo estrangeiro. ah, Bom, essa prática, uhum, ela, com o desenvolvimento da China nos últimos 30 anos, mudou muito, né? Mas uhum, nessa uhum, fase a gente viveu N experiência. E isso foi abrindo uhum, portas, e foi crescendo, foi aprendendo. uhum, Então, uhum, eu falando com a minha filha hoje, o segredo é sair para a porta fora. E, igual, por uhum, exemplo, uhum, nos tempos atuais, em vida de ministério, igual aqui eu não tenho profissão, certo? Então, na uhum, linguagem brasileira, é pau para toda obra. uhum, uhum, Bom, isso aí tem lá os seus limites, né? Mas uhum. Claro, com certeza. eu saio para trabalhar, o que me oferece para Ah, fazer, eu tenho que fazer. Se eu não consigo, eu uhum, tenho que procurar fazer ou procurar aprender a fazer. E isso, uhum, de uma uhum, certa forma, dá, assim, abre uma porta muito grande porque você vive com as pessoas, você lida com as pessoas, uhum, lida com muitas situações, entendeu? E isso gera muito aprendizado, muito conhecimento, né? De uhum. certa forma, experiência. Essa era a minha próxima pergunta, Moreira, que você lida com as pessoas diretamente, como que é a espiritualidade das pessoas aí? Olha, Elas já têm uma religião, já têm um segmento, como que é? no Brasil se dizia que o asiático é frio, é gelado. Como no Brasil a Uhum, gente tem essa parte da cultura do Japão no Brasil, muitas vezes o brasileiro olha para o japonês e fala, o China é muito frio, né? Eu nunca vi um uhum, japonês em Minas Gerais, para tu ter uma ideia. uhum, Eu nasci em Minas, uhum, vivi em Minas até os 25 anos.
Depois eu saí. Uhum. Quando eu cheguei em São Paulo, eu tinha 28 anos, eu fui ter contato com o japonês a primeira vez. Mas o que eu Uhum. tinha antes era aquilo que estava escrito no livro. Ah, que o japonês é frio, que ele não tem coração, que ele não reage, é sempre aquela coisa gelada e tal. Com relação aos asiáticos, era isso que eu aprendia nos livros aí. Só que quando eu Uhum. cheguei aqui, eu deparei com um mundo totalmente diferente. Porque o chinês, o Uhum. asiático, ele tem uma vida espiritual muito ativa. Muito mais além daquilo que a gente pensa. Para tu ter uma ideia, o chinês, assim, eles adoram muitos deuses. Um dia eu viajando numa Uhum. cidade, eu cheguei, aí tinha uma pedra que era um deus. E eles ofereciam Uhum. sacrifício para aquela pedra, porque eles criam que era um deus, certo? Então, assim, a vida espiritual deles é muito ativa. De manhã, a primeira coisa que os chineses fazem, na porta da casa dele tem um altar, e ele coloca ali incenso. E ele vai lá fora, ele chama de Pai Santo, né? Pai Santo é adoração aos deuses. Né? Ele vai lá fora, coloca aquele incenso, ele volta para dentro da casa dele e tem outro altar. Né? Uhum. E ali também ele faz o mesmo ato. Uhum. Então a vida na China é muito ativa espiritualmente. Uhum. Claro que Uhum. para o lado contrário. Uhum. Certo? Uhum. No Uhum. Brasil, às vezes, nós somos espirituais, mas muito é da música, da dança. Uhum. Oh, nós somos aquela coisa. Mas na prática, a nossa vida espiritual, ela é assim, desculpa, ela é assim, não existe nada. Uhum. Uhum. Então, isso é algo muito interessante. E ao mesmo tempo que os chineses, né, o pessoal de Macau, eles são ativos espiritualmente, como você compartilhou, né, pro outro lado, então a batalha espiritual é grande também, né? Sim. Já que precisa se colocar em oração e se fortalecer, porque são muitos deuses, né? Isso. O brasileiro entrou aí, ó. O brasileiro ele já veio Olha aí que aqui, benção. lá de Campo Ah, Grande. olha que benção. Então, Macau é uma cidade que tem N tipos de templos para várias Aham. espécies de deuses. Há um principal Uhum. templo aqui que se fala que é de Cunham. Esse é um templo Hum. onde, quando você vai se casar, você vai para sua noiva, você oferece sacrifício. Quando você nasce o seu primeiro filho, leva o filho nesse templo para ser Uhum. consagrado. Agora eu vou contar para ti a Uhum. história desse Deus. A história diz que esse Hum. Deus, ele era um homem que veio da Índia para evangelizar aqui na China. E nessa Uhum. fase dele vir da Índia para a China, quando ele chegou aqui, ele se transformou em uma Uhum. mulher. Uhum. Então, e esse Deus, o Cunham, ele é essa personificação que cuida das famílias. Uhum. Fora os outros, tem um outro templo aqui que tem cerca de 80 deuses. 80 mil, acho que é 8 mil, 80 mil figuras de deuses lá dentro. Uau. É Deus para tudo quanto é tipo de coisa, então, né? É isso aí, é isso mesmo. E quando os seus parentes E. morrem, eles também se transformam em deuses. Você tem que adorá-los. Olha só para tu ver. Uhum. Uhum. E como que é, assim, lidar com esse monte de deuses quando você vai evangelizar? Como que você consegue
ter um ponto de contato, né? Em missiologia a gente chama de ponto de contato, né? Um ponto onde você vai puxar um fio ali para conectar a pessoa com o nosso Deus Altíssimo aí, o Deus Triuno. Tá, aí geralmente o oriental fala para ti, olha, nós, nós já temos um Deus. Vocês têm o Deus de vocês e nós temos Buda. E quando ele fala isso para ti, ele aprendeu isso desde a infância dele. E isso tem um laço, uma conotação familiar muito grande, certo? Então, desde o princípio, quando eu cheguei aqui, eu percebi que agir como no Brasil, não estou desprezando a forma que se ensina no Brasil, não é isso. Mas eu percebi que agir e se expressar, evangelizar, e muitos métodos que se usavam no Brasil, aqui não funcionam. Por exemplo, aqui a gente foi trabalhar com recuperação de drogados, certo? No Brasil, você prega, você leva a pessoa e mostra na Bíblia, certo, aquilo. Aqui, pastor Paulo, eu não é que estou falando que isso não funciona, mas o que funciona aqui é o testemunho. O testemunho aqui, por ser o asiático, ele dá muito valor, não aquilo que você fala, mas aquilo que você vive. Certo? Porque se você fala uma coisa e vive outra, a sua mensagem está descartada. Então, às vezes eu falo com algum brasileiro, ó, você marca um compromisso com o chinês, por favor. Se você, o chinês, você marca com ele se embora, 15 minutos antes ele já está lá. E aí não começa. Por que a gente não chegou? Por que a gente não chegou? 5 minutos antes ele vai embora. E aí ele acha que você é errado. Mas para nós, brasileiros, a gente chega meia hora depois. E tá tudo bem. A gente cria um monte não é desculpa, mas isso é algo da nossa cultura. Agora, eu tenho visto do passado, dos missionários do passado, o testemunho é que se pesa. O Hudson Taylor, há mais de 100 anos, quando ele veio para a China, ele viu isso. O que ele fez? Se pôs uma roupa de inglês e se vestiu como um chinês. Muito bom. O Moreira, chegou uma pergunta aqui, né? Como que é a vida de um chinês quando ele se converte? Como que fica essa espiritualidade dele depois que ele abre mão desse monte de deuses e tal? São pessoas sedentas, são pessoas que têm uma espiritualidade diferente da do brasileiro, por exemplo? Sim. Um processo de uma conversão de um asiático, pelo que eu tenho visto, leva-se anos. No Brasil, o normal, aceitou Jesus, amém, sai pela porta da igreja fora, muda, e você vê um monte de atitude. Geralmente aqui na Ásia não são assim, certo? A pessoa é um processo demorado, entendeu, pastor Paulo? Que às vezes o brasileiro geralmente não compreende muito, fala que a pessoa é idólatra e é apegada ao passado e tudo, certo? Mas é um processo. E às vezes, no nosso caso, nós vivemos isso várias vezes. É um processo, às vezes, na hora da morte, a pessoa chega naquela hora e fala, puxa, eu preciso então me arrepender. Certo? E, por outro lado, quando se converte também, o cara pega firme, né? Aí ajuntando toda essa bagagem que ele tem, imagina para tu ver, toda essa bagagem que ele tem, isso vai ir trazendo a mensagem da Bíblia, certo? Vai formar um cristão, como se diz, a moda antiga.
Bom, eu já tenho 60 anos, né, pastor? 60 anos, eu tive contato com o Evangelho, a primeira vez eu tinha 13 anos, quando a minha mãe se converteu. Então, quando ela se converteu, era aquele radical, entendeu? Ela, tudo quanto era imagem que ela tinha em casa, ela arrebanhou tudo aquilo, colocou no saco, jogou lá fora, e fui eu que parti tudo aquilo, certo? Então, eles têm essa característica, certo? Mas eu não estou desprezando a forma de ser do Brasil, entendeu, pastor Paulo? Estou falando de ver. Sim, sim. Sim, são diferenças, né? A forma de pensar, a forma de encarar o mundo é bem diferente, né? Tem uma pergunta aqui, a Rosa está falando, né? Qual foi a maior dificuldade em termos de choque cultural que você teve aí? Porque diz que chinês só confia em chinês, isso é verdade, é? Assim, o chinês, ele fala que eles são como um tijolo queimado. Lembra que o tijolo, ele é formado de grãozinho de areia, certo? E o chinês é como um tijolo queimado. Eles são um grupo, certo? O mundo é só deles. E se você olha o nome da China em chinês, tem o primeiro caractere. Aquele caractere significa, tem um quadrado com um risco no meio, certo? Aquilo significa isto. Tá bom no chinês, hein? Isso significa que eles são o centro do mundo. Olha só. Então, isso eles levam a dizer só eles são verdadeiros. E você vê na política da China hoje, você vê isso. Que eles não mentem, que eles são verdadeiros, tudo que eles falam é verdade. Não estou falando que eles são mentirosos, eu não estou dizendo isso. Sim, sim. Também não quero ofender o lado brasileiro, certo? Mas eles são assim. Por exemplo, eu li no trabalho com chinês, essa semana, assim, na vida diária, é sempre assim. O estrangeiro está sempre errado. Está sempre errado. Por mais que você faça, por mais que você se esforce, ele vai pensar, o dos chineses é melhor. Eu ouço isso dia e noite. Agora, trazendo isso para a vida missionária, eu vivo a mesma coisa às vezes. Agora, com o passar dos anos, há muitos cristãos chineses que depois de ir vivendo com você, eles vão mudando um pouco o diálogo, certo? Mas ainda vai sempre, chegou um chinês, ele fala, uma questão aqui, assim, temos um membro aqui, ele já está conosco 20 anos, certo? E assim, ele reluta muito contra o batismo. E tem um pastor chinês que falou assim comigo, assim, Moreira, você não fica preocupado com isso, sabe por quê? Porque para um chinês ser batizado por um estrangeiro é vergonhoso. Então, você não fica frustrado por isso. Faça a sua parte. Mas eu sei que no Brasil você batizar a pessoa, mostrar uma foto, não sei o quê, isso tem um status muito grande, né? Isso vai render muito, certo? Vai render muito orgulho, certo? Aquela coisa. Mas ele falou, olha, não fica preocupado com isso. Certo? E isso é algo da nossa cultura. Mas, esses dias teve um batismo aqui numa igreja da região, né? Mais de 2.000 pessoas se batizando em uma igreja só, né? Falando de uma igreja. Eu já assisti alguns batismos lá na cidade de Manaus, em que 8.000 pessoas se batizaram de uma só vez, né? Lá na praia da Ponta Negra, lá em Manaus, né? Sim. No Rio, né?
Esse tipo de experiência coletiva cristã é muito raro de se ver na Ásia, né? Eu nunca ouvi isso. Nunca, nunca. Uhum. Nem na história do Uhum. passado eu ouvi isso. Hoje eu Uhum. a questão dessa, uma parte dessa vida espiritual é algo assim, tão restrito a si mesmo, e a pessoa não gosta muito de trazer isso para o público, entendeu? Uhum. Uhum. Entendi. Ainda tem algum tipo de perseguição na China? Como é que é esse lado? Falando sobre isso, pastor Paulo, esse senhor que está conosco há 20 anos aqui no nosso, vamos dizer, na nossa congregação, que hoje a gente funciona em casa, um dia ele me disse alguma coisa assim. Ele falou assim: sabe por que a China não gosta dos cristãos? Sabe por onde foi que começou isso? Hum. Devido à questão política. Hum. Porque a China percebeu que a política usava o caminho do evangelho para colonizar a China, para tentar mudar a Entendi. maneira de ser dos chineses. Uhum. E, na verdade, você vai ver na história, o evangelho chegou na Ásia por onde? Pelo comércio. Uhum. Era uma coisa interligada uma com a outra. Comprando, vendendo, Uhum. certo? Nesse caminho, aí as pessoas falam, mas foi uma bênção. Pode ter sido uma bênção, mas ao mesmo tempo trouxe assim é como se dois reinos ao mesmo tempo. Lembra que Jesus falou, servia a dois senhores ao mesmo tempo? Então a China desde Uhum. sempre Uhum. teve essa birra com respeito ao evangelho em si, por causa da política. E por causa disso, que na Uhum. China houve e sempre haverá perseguição com respeito à igreja por causa disso. Uhum. Porque eles acham que a igreja é um agente político. Uhum. Não resta dúvida que não seja. Sim. É e não é, né? É sim e não, né? Se a gente for estudar a história do princípio da igreja em Roma, a gente vai ver isso, certo? Uhum. Só que muitas Uhum. das vezes no nosso mundo atual a política sobrepõe a tudo, né, pastor Paulo? Isso, E aí a é verdade. igreja se subjuga à política, Uhum. certo? Se subjuga a ela e Uhum. começa a usar ela como uma verdade absoluta. E despreza Uhum. o ensino. Hoje, por você ver, o político, ele despreza o ensinamento de Jesus e fala que o pensamento político está certo. Uhum. Uhum. E tem o outro lado também, né? O outro lado de que muitos políticos, até cristãos, começam a impor o cristianismo, não só o cristianismo, né, mas os valores cristãos como algo que precisa ser imposto, né? E retira a liberdade das pessoas, né? Isso. Por isso que muitas vezes aqui na Ásia, a igreja chinesa, muitas das vezes, ela é uma igreja distante da vida política. Uhum. Uhum. Percebe? Claro que É tem as suas interessante isso. variações. Uhum. Muito bem. Moreira, nós já estamos encerrando o nosso tempo aqui. Muito obrigado por esse bate-papo, muito obrigado por essa conversa, né? Por esse devocional juntos. Eu quero dizer aqui para os irmãos que estão conosco hoje, né? Vocês são guerreiros demais, aguentaram firmes aí, né? Moreira, tem um grupo de pessoas aqui que tem feito os devocionais todos os dias, 6:30 da manhã. O Amém. pessoal
É muito fera, viu? Amém. E eles estão nessa pegada espiritual. Nós temos orado, temos lido a palavra juntos, temos crescido juntos, tem sido bênção. Graças a Deus pela tecnologia, porque a gente pode, ainda que distante, né? A gente pode estar juntos nesse momento, né? E eu acredito que vai ser bênção também eles se conectarem contigo, né? Se tiverem alguma dúvida, alguma colocação, se quiserem te abençoar também no ministério, né? Se conectem aí com o Moreira, né? Com a Irene. São os nossos amigos da Horns lá de Macau, na China, né? Amém. Moreira, então você pode fazer uma oração para a gente encerrar esse momento e abençoar o nosso dia, para que seja um dia maravilhoso na presença de Deus? Amém. Vamos orar. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Espírito Santo, obrigado porque tu nos ensina o caminho e tu nos ensina como andar no caminho. Tu também nos oferece a armadura. Não para usar da violência, mas, Espírito Santo, tu nos oferece a armadura. E, como tal, nós te agradecemos, porque o Senhor nos revela, o Senhor nos dá o discernimento, o Senhor nos dá sabedoria, discernimento de como vivermos. Agora, no Brasil, é pela manhã, Senhor. Aqui já estamos entrando a noite adentro. Minha oração é que esse sábado, no Brasil, possamos ter um sábado revestido da armadura de Deus. E que nessa noite aqui em Macau, nós adentramos a noite revestido da armadura de Deus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, que estejamos prontos para a batalha. Prepare-se, né, para a batalha. Essa armadura é uma armadura de guerra espiritual, né? Mas nós já temos a vitória em Cristo Jesus. Amém? Amém. Muito obrigado. Que uma bênção. Eu tenho sido muito abençoado por esse programa. Amém. E assim Amém. eu Graças vejo a Deus, a hora de encontrar algum ponto de Wi-Fi, se eu estiver trabalhando na rua, no ônibus, para mim ter. Mas às vezes acontece que o programa não abre aqui na hora, certo? Mas aí mais tarde eu posso ver a gravação. Isso, então fica no YouTube. Se você quiser compartilhar aí com seus amigos, a gente deixa disponível no YouTube. Depois eu vou conversar com o Moreira se esse vídeo vai ficar disponível ou não, né? Mas eu acredito que não vai ter problema, não. Não tem problema não, tudo ok. Não? Então tá bom. Então vai ficar disponível no YouTube. A gente vai mandar lá nos grupos, no grupo da igreja, eu compartilho no meu perfil também. E vai ficar disponível aqui também no Instagram. Depois você pode compartilhar com os seus amigos. Gente, Deus abençoe. Um ótimo sábado. Tamo junto. Terça-feira tem mais devocional. Em nome de Jesus, vamos começar Filipenses, hein? Vamos preparando o nosso coração, porque Deus vai falar muito com a gente. Moreira, muito obrigado. Deus abençoe. Amém. Um ótimo final de semana. Tamo junto. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.